A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Meu nome é Diasnária, sou ovelha ali da pastora Socorro, né? Para honra e glória do Senhor, estamos em mais um dia reunidos para falarmos acerca da palavra de Deus. E que bênção, igreja! Que bênção é estarmos aqui falando da palavra do Senhor, a palavra que traz renovo, que traz restauração, a palavra que transforma, que cura, que liberta, a palavra a qual não nos será tirada, igreja. Pode nos levar tudo, mas aquilo que nós lemos, aquilo que nós temos da palavra do Senhor não nos é tirado. Glória a Deus. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 14 de 1 Samuel, lendo ali do versículo 36 até o versículo 52, Igreja do Senhor. Eu quero te convidar a me acompanhar nessa leitura, amém? Diz assim, igreja: Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos, fazei. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus? Entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vos estarei de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: fazei o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal mal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isso. Hoje, assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que se voltar, executava castigos. E houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquizua. E os nomes de suas duas filhas era este: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos finalizar hoje, igreja, para a glória do Senhor,
o capítulo 14 de 1 Samuel, né? É um capítulo um pouco extensivo, né? Com 52 versículos. Mas eu creio que até aqui o Senhor tem falado, até aqui o Senhor tem tomado aí, né? O teu coração, tem te abençoado, assim como também tem me abençoado bastante com cada palavra abençoada vindo do céu, né, igreja? Glória a Deus. Igreja do Senhor. Sem dúvida, Saul percebeu, né, que essa demora em Gibeá, bem como a imposição do voto imprudente, né, já havia custado uma grande vitória aos israelitas, de modo que tentou consertar a situação. Ele resolveu, igreja, deslocar o exército naquela mesma noite e estar pronto para surpreender os filisteus logo pela manhã. O exército não resistiu à ideia, mas o sacerdote Aias sugeriu subiamente que se detivesse ali tempo suficiente para consultar o Senhor. Falou, olha, vamos consultar a Deus, vamos ver o que Deus tem a nosso favor, o que Deus quer para com Israel, né, para com essa batalha. O texto ele não diz que método Aias usou para determinar a vontade de Deus, mas qualquer que tenha sido, Deus não respondeu. Apesar de Saul não ser um homem piedoso, o voto que havia feito em nome do Senhor era legítimo. E se o Senhor o tivesse ignorado, teria desonrado o próprio nome. Por que, igreja do Senhor? Porque o voto de Saul, ele não era algo que Deus teria tolerado, mas ainda assim era um voto. E Jonatas, embora não soubesse do juramento de Saul, ainda assim foi culpado por infligi-lo, como Jefté. Saul fez um juramento que pôs em risco a vida de seu próprio filho. Mas graças a Deus, igreja, o povo interveio e poupou a vida de Jonatas. A Bíblia vai nos dizer que Deus nunca pediu às pessoas que fizessem juramento ou votos. Mas, se fizessem, ele esperava que fossem cumpridos. Está lá em Levítico capítulo 5, versículo 4, tá? E também em Números 30. Então, igreja, se você faz um voto com Deus, você tem que cumprir. Amém? Então, voltando para a palavra, né? Deus ele estava usando aquele acontecimento para repreender Saul e também para honrar a Jonatas. Saul ele ficaria sabendo que seus homens amavam Jonatas e que estavam preparados para defendê-lo. E foi isso que aconteceu, né? Saul ele já sabia que Jonatas não estava entre os soldados. Lá no versículo 17, né, nós vamos ver isso. Porquanto supôs que o filho não tinha conhecimento do voto. Mas se ele for informado a respeito do voto e ainda assim houvesse, né, igreja, quebrado, isso teria tornado seu pecado ainda maior. De qualquer modo, Jonatas seria culpado e poderia ser executado. É isso mesmo, igreja. Ele poderia ter sido morto, tá? Então, nós temos aí a impressão de que Saul ele estava praticamente determinado a rebaixar e a destruir o próprio filho. E ficou claro que Jonatas não concordava com a política nem com as práticas do pai. Daí, né? Saul ele teria feito outro voto, lá no versículo 39. Pelo fato de seu coração não estar em ordem diante de Deus, o rei estava tomando o nome do Senhor em vão, né? Tomando o nome do Senhor em vão. E nós vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, tá? Dessa vez foram lançadas sortes que indicavam Saul e Jonatas. Da segunda vez, a sorte caiu sobre Jonatas. Depois poderia ter mudado o resultado, né? Mas desejava que tudo viesse à luz e que o rei Saul fosse humilhado, pois o problema havia começado com o orgulho do rei. Os homens louvaram Jonatas, não Saul, como aquele que havia dado grande vitória a Israel. E se o Senhor havia usado Jonatas de modo tão maravilhoso, por que o filho do rei deveria ser executado? Quando esta questão finalmente foi resolvida, era tarde demais para seguir o exército filisteu, de modo que Saul e seus homens se retiraram. Por certo, a vitória mandou os filisteus para casa,
Mas eles voltaram a ameaçar Israel repetidamente, né? Lá em 1 Samuel 14, versículo 52. Essa vitória teve efeito positivo sobre a reputação de Saul e o ajudou a consolidar seu reino. Nos versículos, igreja, 47, 48 e 52, o escritor ele vai apresentar para a gente um resumo de algumas das principais vitórias de Saul e informa que ele convocou para seu exército todo homem apto que pôde encontrar. Os fatos sobre a família real são resumidos nos versículos 49 até o 51, tá, igreja? E essa família, tá, imediata de Saul, ela consistia de sua esposa, Ainoã, dos seus filhos Jonatas, Isvi e Malquizuá, e das suas filhas Merabe e Mical, tá? O seu tio Abner era o general dos exércitos, tá? Do exército, ele era o quê? O comandante, tá bom? E os inimigos persistentes de Saul, eles eram os filisteus, tá? Os inimigos assim que sempre voltavam, que persistiam ali com Saul, eram os filisteus, né? Contra quem ele permaneceu em conflito durante toda a vida dele, é o que a palavra vai nos dizer. E para manter fortalecidos seus exércitos, ele conseguiu, né? Ele seguiu, na verdade, a política do alistamento militar, conforme Samuel havia previsto lá no capítulo 8, versículo 11, tá bom? Glória a Deus. Então, igreja, por que Saul ele foi tão bem sucedido, né? Logo depois de ter desobedecido a Deus e recebido a informação de que seu reinado seria terminado, né? Lá em 1 Samuel capítulo 13, do versículo 13 até o versículo 14, né? Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas ímpias, elas vencem batalhas, né? A vitória, ela não é garantida nem limitada aos justos. Pelo contrário, Deus age conforme sua vontade. Ele pode ter dado a Saul sucesso por causa do povo, e não por causa de Saul. Ele pode ter mantido Saul no trono durante algum tempo para utilizar seus talentos militares, para que Davi, igreja, o próximo rei de Israel, pudesse passar mais tempo concentrando-se nas batalhas espirituais da nação, né? Tratando dessas batalhas espirituais, né, que a nação ela ia enfrentar, que ela estava enfrentando. Independentemente das razões, igreja, que Deus teve para adiar a morte de Saul, seu reinado terminou exatamente da maneira como ele precidira, né, como ele tinha falado. Somente Deus conhece o tempo dos seus planos e promessas. A nossa tarefa aqui é nos comprometer com Ele e confiar nele para alcançarmos, igreja, os resultados esperados. É só isso. Nós temos que confiar no Senhor, cumprir a sua promessa, né? Ali, cumprir aquilo que Ele tem falado sobre as nossas vidas e confiar nele, né? A nossa tarefa é nos comprometer com o Senhor, é fazer a obra, é cuidar da casa do Senhor, é cuidar do nosso chamado, do nosso ministério, é levar a palavra, é louvar. Eu não sei a área que o Senhor tem te chamado, aonde o Senhor tem te levantado, mas você tem que se comprometer com Ele, você tem que ser vaso nas mãos dele, vaso de honra. O Senhor, Ele quer te usar, o Senhor, Ele quer te encher, o Senhor, Ele tem algo para fazer na sua vida e tem vidas, tem almas esperando por isso. Entende? Então, se o Senhor te chamou, meu amado irmão, para pregar, pregue. Se o Senhor te chamou para louvar, louve. Se o Senhor te chamou para cuidar da igreja, cuide da igreja. Se o Senhor te chamou para a limpeza da igreja, limpe com amor. Então, tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer na casa dele, para a obra dele, para o reino, faça com amor, entendeu? Então a nossa tarefa é nos comprometer com Deus e confiar nele, igreja. Confie no Senhor. Você serve um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e o Senhor pode fazer coisas grandes na tua vida. A palavra do Senhor vai falar: olha, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o Senhor que sabe os pensamentos que tem para as nossas vidas, e são pensamentos bons. Eu sei os pensamentos que tenho de vós. É o Senhor que tem para as nossas vidas. Aleluia! Então, meu amado irmão,
permaneça comprometido com o Senhor e confie nele para alcançar os resultados que você espera. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente a tua casa, a tua família, tá bom? Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme nessa caminhada. E nós nos encontraremos na glória com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do nosso Senhor.